Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos continuar aqui na nossa série sobre as cartas do Novo Testamento, né? As cartas do Novo Testamento são riquíssimas para nós, porque elas nos trazem muitos ensinamentos sobre a nossa fé, sobre como nós devemos viver a doutrina cristã e a vida cristã. Tudo isso está nas cartas do Novo Testamento, que começa ali em Romanos e vai até Judas. Cartas que trazem toda a estrutura para que nós possamos viver uma vida cristã saudável e boa diante da presença de Deus. E hoje eu quero continuar aqui em mais um tema sobre as cartas, né? E eu quero hoje ler a carta de Tiago. Tiago, no capítulo 1. E o que eu vou falar aqui? Eu vou falar sobre provação e tentação. Provação e tentação. E aqui no livro de Tiago, ele nos dá uma boa ideia sobre essas duas coisas. São coisas diferentes, não é? Por exemplo, muitas vezes você pode ser provado e não estar sendo tentado. Em outras vezes você pode estar sendo tentado e essa tentação não é uma provação. E você não pode confundir isso. Por quê? Porque a provação, quando você é provado, isso é para o crescimento, é para que virtudes sejam acrescentadas na sua vida. Mas quando você é tentado, a tentação é para derrubar. Então, nós vamos aqui hoje ler um pouquinho e meditar um pouquinho sobre o que Tiago fala sobre isso na sua carta. Então, aqui na carta de Tiago, uma das cartas gerais, né, no capítulo 1, ele diz assim, no verso 2, eu vou ler. Meus amados irmãos, considerai motivo de alegria, de júbilo, o fato de passardes por várias e diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. O que Tiago está falando aqui? Tiago começa a falar no capítulo 1, aqui no verso 2, e se você quiser me acompanhar, eu estou lendo aqui na King James, né, na versão da King James. O que ele está falando? Ele está falando que nós devemos ter alegria, júbilo, quando nós passarmos ou se passarmos por várias provações, porque a prova da nossa fé, ela produz em nós perseverança. A prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança, quando nós perseveramos na fé, isso gera em nós as virtudes de um cristão. O que são as virtudes? As qualidades de um cristão. Os frutos que um cristão deve dar como cristão, diante de Deus e diante dos homens. O que Tiago está falando aqui? Que, na verdade, quando nós passamos por provações, e provações nós podemos passar em várias áreas da nossa vida, por exemplo, uma provação na área financeira, uma provação na área espiritual, uma provação na área familiar, nós passamos por várias provas onde a nossa fé é testada. O que é a prova? A prova é aquilo que faz e que testa a nossa fé, se nós verdadeiramente estamos confiando em Deus ou não. Se nós verdadeiramente estamos confiando na palavra de Deus ou não. Isso é a prova da nossa fé. Se verdadeiramente nós temos fé, se é uma fé de boca, de falar, ou é uma fé verdadeira, uma fé de ação, uma fé onde nós, por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós ouvimos de Deus, por aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, nós seguimos, nós vivemos e nós executamos. Se nós temos uma fé verdadeira diante de Deus, nós passamos pela prova e nós somos aprovados. Mas, porém, se o nosso coração não estiver firmado com fé em Deus, confiante em Deus, nós vamos reprovar ali, não é? E nós vamos ter que novamente entrar num processo de aprendizado, num processo ali de estruturação, para na próxima vez que nós passarmos por uma prova semelhante àquela, nós sejamos aprovados. E o que a prova, o que essa aprovação traz para nós? Essa aprovação traz um caráter cristão aprovado diante de Deus.
É um caráter cristão, são virtudes que são geradas em nós na prova. Tiago está nos deixando claro que, na verdade, o que molda a vida das pessoas, o que molda a nossa vida como cristão, é como nós respondemos no dia da prova. O que mostra quem verdadeiramente nós somos. O que verdadeiramente nós estamos aprendendo com Deus, quais são as qualidades de Deus que estão sendo geradas em nós. E isso vai acontecer no dia da prova. Então, você deve estar atento na sua vida, como você tem reagido às provações que têm se levantado diante de você. A provação é aquilo que você vai ter que exercer fé. A provação é aquilo que você vai ter que exercer o seu conhecimento, aquilo que você tem ouvido e aprendido de Deus. A provação, ela vem para quê? Para mostrar para você se você verdadeiramente confia em Deus ou não. Vocês se lembram das provações da Bíblia? Por exemplo, quando o povo de Israel foi tirado do Egito e levado até a Terra Prometida, eles chegaram em Cades-Barneia. Cades-Barneia era a entrada da Terra Prometida. Então Deus agora vai falar com Moisés e vai falar: Moisés, envia espias para dentro da terra para ver como que é a terra. Deus sabia como era a terra. Deus havia levado o povo do Egito para lá porque era uma terra boa que emanava leite e mel, era uma terra próspera e Deus sabia de tudo que tinha lá. Porém, o problema não era se Deus sabia, o problema era o coração de Israel, se tinha aprendido nessa caminhada do deserto, da saída do Egito, onde eles viram a mão de Deus, o poder de Deus, na caminhada, quando eles saíram do Egito, quando o mar se abre para eles, no deserto, quando eles veem a provisão de Deus todos os dias na vida deles, se eles tinham aprendido a confiar em Deus. A prova, irmãos, é sempre essa. Você confia em Deus ou não? A prova vai ser sempre nesse sentido. É alguma coisa na tua vida que você vai demonstrar se você confia em Deus. E quando eu digo você confia em Deus, não é se você acredita em Deus. Porque acreditar em Deus, até aqui mesmo no livro de Tiago, vai falar que até os demônios sabem que Ele existe, né? E tremem diante da presença dEle. A questão é, você crê nele, você confia nele, você confia a tua vida a ele, você confia que ele está cuidando de você confia que ele tem poder para mudar a tua história, você confia que ele tem poder para agir, que ele é galardoador daqueles que buscam a ele, que se você tem buscado com fé, ele vai estender a mão de graça sobre você. É uma questão de fé, é uma questão de crer naquele que prometeu. Era como Israel deveria crer naquele que havia prometido que eles entrariam na terra prometida. Porém, os espias, quando entram, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Números, que eles espiaram a terra por 40 dias. E depois trouxeram um relatório a Moisés. E quando eles trouxeram um relatório a Moisés, eles trouxeram um relatório falando: a terra é boa, o fruto é bom, tem água, tem abundância, a terra é próspera, tudo aquilo que falou da terra é verdade, ela mana leite e mel. Porém, lá tem gigantes. E nós, diante deles, somos como gafanhotos. Aí eles começaram a falar assim: Deus nos trouxe aqui para morrer, nós não temos condições de entrar na Terra Prometida. Mas essa era a prova, se eles haviam confiado no Deus que havia trazido eles até ali, que era suficiente para introduzi-los dentro da terra. Mas eles não confiaram em Deus. E por causa disso, eles tiveram que voltar para o deserto, que era a escola de Deus, para que eles aprendessem a confiar em Deus. E há uma consequência quando nós não passamos pela prova. Sempre há uma consequência, irmãos. A consequência de que quando nós não passamos pela prova, é que nós devemos entrar de novo na sala de aula. Você, quando estudava, era assim também na tua vida, não era? Você estudava e chegava o dia da prova e você fazia a prova. Se você fosse aprovado, você passava para um próximo nível e aquilo já estava estabelecido para você. Você já tinha passado por aquele nível. Mas se você reprovasse na prova, você tinha que de novo ir para o estudo, você tinha que de novo ir lá se empenhar para estudar, fazer a matéria toda de novo, aprender tudo de novo, fazer novos exercícios, para que no dia da prova você pudesse chegar lá e realizar a prova e ser aprovado. E quando você for aprovado, você não precisa mais passar por aquilo, porque aquilo já está estabelecido na tua vida. Assim é com Deus, irmãos. Assim foi com Israel e assim é conosco. Nós também passamos por provas na nossa vida, para que nós mostramos para nós mesmos, para que nós revelamos para nós, para Deus, para o mundo espiritual, para as pessoas, que nós estamos sendo aprovados, que nós estamos crescendo
na presença de Deus. E nós devemos crescer na presença de Deus, nós devemos crescer diante dele, na palavra dele, na confiança em Deus. A prova vem para mostrar para você que você está crescendo na presença de Deus. Então, para que serve a prova? A prova mostra-nos se nós confiamos em Deus ou não, se nós estamos passando, aprendendo de Deus, se nós estamos ouvindo a palavra e vivendo por ela, se nós estamos crendo naquilo que Deus tem falado conosco, a nossa fé é provada. Irmãos, Deus prova, Deus provou Abraão. Abraão, Deus provou pedindo o seu filho para que o entregasse para Deus. Veja que era uma prova de fé, não era para que Abraão caísse, mas era para que Abraão demonstrasse se ele cria ou não em Deus, de todo o coração, se ele era capaz de entregar aquilo de mais precioso que ele tinha para Deus, porque ele confiava em Deus. E a Bíblia vai demonstrar que Abraão é considerado o pai da fé, sabe por quê? Porque ele sabia que mesmo que Deus, mesmo que ele entregasse o filho dele a Deus, Deus era suficiente para ressuscitar o filho dele. Ele sabia disso, é o que fala lá no livro de Hebreus. Ele sabia, ele tinha essa fé, ele cria nisso. Irmãos, ele passou pela prova, e por isso ele recebeu o que recebeu, e por isso ele foi aprovado por Deus. O que diz aqui o texto de Tiago? Que a prova da nossa fé produz em nós perseverança. Você quer saber se você está saindo bem nas provas que Deus tem colocado diante de você? Você tem perseverado? Você tem continuado? O que é perseverar? Eu não vou parar, eu não vou esmorecer, eu não vou voltar atrás, eu não vou choramingar, eu não vou parar, eu não vou espernear aqui, eu não vou fazer birra aqui. Não, eu continuo. Está difícil? Eu continuo. Parece que não vai, eu continuo. Eu não acredito naquilo que os meus olhos veem, eu acredito naquilo que sai da boca de Deus. Eu acredito naquilo que Deus falou e Deus prometeu, eu acredito na palavra de Deus, eu tenho fé em Deus, que Deus tem cuidado de mim, eu tenho fé que Deus tem controlado a minha vida. Eu entreguei a minha vida para Deus e Ele está no controle da minha vida. Isso é passar pela prova e perseverar, não esmorecer, não voltar atrás. Deus, ele não se agrada daqueles que voltam atrás. Olha só o que diz aqui o verso 6 de Tiago, capítulo 1. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se você não é perseverante, você é vacilante. Você é inconstante. Aquele que persevera, ele vai, ele continua, ele não para. Mas aquele que é inconstante, hoje ele vai, amanhã ele não vai. Hoje ele dá um passo para frente, amanhã ele dá um passo para trás. Hoje ele acredita, amanhã ele desacredita. Hoje Deus é tudo, amanhã ele não sabe se Deus está com ele. Esse é uma pessoa vacilante. E o que vai fazer ela crescer na fé? É Deus ensinando ela a crer nele, a confiar nele. E como que Deus vai te ensinar a confiar em Deus, irmãos? É passando por provações. Porque na hora da provação, quando você não pode na força do teu braço, na hora da provação, quando você não pode na sabedoria, quando não tem as pessoas não podem fazer por você, quando você tem que depender somente dele, ele se mostra fiel a você. É como o povo no deserto. Durante 40 anos o maná caiu e nunca falhou. Deus é fiel. É o povo no deserto, ninguém morreu de sede no deserto, porque Deus era fiel. Deus abençoou, prosperou, Deus cuidou e proveu tudo aquilo que eles necessitaram. Durante todo o tempo que eles estavam no deserto. Todo o tempo que eles estavam no deserto, Deus foi com eles, se mostrando fiel todos os dias. Não é? É a oração de Jesus Cristo, quando ele nos ensina, a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Deus ele cuida de você todos os dias, ele tem um sustento para você todos os dias, e é essa confiança que nós devemos ter em Deus. Mas o que gera confiança? O que gera essa perseverança com Deus? O que vai gerar essas virtudes que nós temos que ter com Deus? A aprovação da nossa fé. Então a aprovação é para te fazer crescer.
Mas tem uma outra coisa que se chama tentação. A aprovação é para te fazer crescer, a tentação é para te derrubar. Olha o que Tiago vai dizer aqui, verso 12, capítulo 1 e verso 12. Ainda estamos aqui no capítulo 1. Olha o que ele diz aqui no verso 12, eu vou ler aqui junto com você. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após consumado, gera a morte. O que Tiago está falando aqui? Tiago está falando assim, agora, a tentação não é Deus que te tenta. Porque a tentação, o propósito da tentação não é fazer você crescer. O propósito da tentação é te derrubar. O propósito da tentação é fazer você cair. Não é? É fazer você cair. E o que Tiago fala sobre tentação? Da onde vem a tentação? A tentação vem de você mesmo, dos seus próprios desejos, das suas próprias concupiscências. Ou seja, é daquilo que é gerado na sua carne. Dali vêm as tentações, não é? O vício, a mentira, o engano, não é? Às vezes, por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira, não é? E por causa daquela dificuldade financeira, você fica abalado por dentro e aquele abalo, aquela fraqueza moral momentânea dentro de você pode gerar um mau desejo. O nosso inimigo, ele é o tentador, não é? O diabo, o tentador, o Satanás, nosso inimigo, ele é o tentador. Mas muitas pessoas acham que o inimigo ele vai colocar um desejo dentro de você. Não, ele não é o tentador porque ele coloca um desejo dentro de você. Ele é o tentador porque ele vai tentar no desejo que tem dentro de você. Porque Tiago está falando de onde vêm as tentações, das nossas próprias concupiscências, do nosso próprio desejo. Então o diabo trabalha segundo o teu desejo. É por isso que muitas vezes aquilo que vai fazer ou que o diabo vai tentar fazer com que eu caia é diferente do que aquilo que o diabo vai usar para derrubar outra pessoa. Por exemplo, tem pessoas que elas têm uma tendência ao vício, ao álcool, à droga, ao cigarro, outros à pornografia, ao adultério, à libertinagem, à imoralidade sexual, outros é a questão financeira, é a questão do dinheiro, não sabe lidar com dinheiro, outros é uma questão sentimental, emocional. Eu não sei qual é a área, mas cada um tem a sua luta e você sabe da sua luta. O orgulho, né? O egocentrismo, cada um sabe da sua luta e todos nós temos a nossa luta, cada um luta com as suas dificuldades, com as suas concupiscências, e o diabo ele vai agir pelas concupiscências nossas que nós temos, né? Pelas concupiscências que nós temos. E fora aquilo que nós já muitas vezes carregamos dentro de nós, na nossa carne, na nossa genética aqui, ainda tem as situações que são provocadas pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, uma pessoa está passando uma dificuldade muito grande financeira e ele vê faltar alguma coisa dentro da sua casa. Né? Pela necessidade de faltar alguma coisa dentro de casa, muitas vezes o diabo ele vai oferecer, né, ali algo para derrubar. Uma proposta indecente, uma proposta de se dar bem, talvez um roubo, uma sonegação de imposto, um jeitinho, um jogo, alguma coisa que vai viciar você e vai fazer com que você caia. Porque a proposta da tentação não é te provar para que você cresça, é te derrubar para que você caia. Deixa eu falar para você, o diabo quer te derrubar, o diabo quer que você caia, o diabo não quer que você persevere, que você continue, não. O diabo quer derrubar você. Como que ele faz para nos derrubar? Tentando para que você caia no erro, tentando para que você caia naquilo que a sua carne está pedindo e está gritando. Por exemplo, ninguém pode dizer assim, uma pessoa ela vem, ela se converte, ela aceita Jesus Cristo, ela conhece Jesus Cristo e porque ela conheceu, ela entendeu que ela estava sendo dominada por um vício. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez
o vício do cigarro. A pessoa fumava, mas ela não quer mais ser escrava do cigarro, porque todo pecado ele tem a tendência de escravizar o homem. Não é? O cigarro, o vício é um deles. Mas ele não quer mais ser escravo do cigarro e ele para de fumar o cigarro. Ele para de fumar o cigarro. Mas aí, de repente, ele começa a trabalhar e alguém chega no trabalho dele, começa a trabalhar junto dele e essa pessoa fuma e todo dia ela chega do lado dele lá com uma mação de cigarro e oferece para ele. E muitas vezes ele pode pensar assim, nossa, eu estou passando por uma prova. Irmão, isso não é provação, isso é tentação, isso não é para provar, para ver se você está confiando em Deus ou não. Isso é uma tentação para te derrubar. Te derrubar. Não é? Muitas vezes a pessoa está saindo do mundo, né? No mundo ela tinha uma vida de noites, uma vida de bebida, uma vida... Irmãos, deixa eu falar para você, quando você vai para Cristo, não quer dizer que aquelas coisas ainda não vão chamar você, ainda não vão estar aí tentando você e estar dentro de você. E o inimigo ele vai usar de todas as formas para tentar a nossa vida. De todas as formas. Eu sempre digo assim, ó, Deus, o nosso Deus, ele usa homens, ele usa mulheres, ele usa pessoas muitas vezes para falar, para nos abençoar, não é? Para trazer conforto, para trazer restauração para a nossa vida. Ele usa pessoas como vasos nas mãos deles. Mas o diabo também usa pessoas para tentar nos fazer cair, para tentar nos levar de novo para o erro e de novo à servidão, de novo à escravidão. Porque a vontade do inimigo não é que nós cresçamos. Não, a vontade do inimigo não é que nós nos colocamos de pé como filhos de Deus. A vontade dele é que nós andamos rastejando, é que nós caímos. Essa é a vontade do inimigo. E como que ele faz isso? Através das suas tentações. Tentações. Mas essas tentações que o diabo faz, ele faz de acordo com aquilo que está dentro de nós. É por isso que você tem que ter sabedoria para vencer a tentação. A primeira coisa, você tem que se submeter a Deus, não é? É o que a Bíblia diz. Submeter-se a Deus, sujeite-se a Deus. Não é? Segundo, você tem que resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Quando vem a oferta, você não aceita. Você resiste, você persevera ali, não é? E não aceita. Mas você também tem que ter sabedoria. E qual é a sabedoria? Foge. Foge. Foge das tentações. Foge daquilo que gera tentação dentro de você, porque a tentação não é para te provar. A tentação não é aquilo que você fala assim, não, quer saber? Eu vou ficar aqui, eu vou mostrar que eu sou aqui, Deus vai ver. Não, a tentação não tem a ver com provação, não é para mostrar a sua confiança em Deus. O propósito da tentação é diabólico, é para te derrubar. O propósito da tentação é carnal, é diabólico, é para trazer pecado, e pecado gera morte. Então, se você está passando por um momento de tentação, talvez tentação no vício, no álcool, no cigarro, tentação na pornografia, tentação, às vezes, por uma situação financeira, para roubar, para se dar bem, para fazer alguma coisa que não deve, deixa eu falar uma coisa para você. Você deve fugir. 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 Foge das amizades. As amizades que te levam ao pecado, as amizades, não, eu vou lá porque eu vou mostrar que eu mudei, eu sou forte, eu vou conquistar. Irmãos, cuidado com a tentação, porque a tentação, ela não é uma coisa que está no diabo sendo transferida para você, é uma coisa que o diabo está usando, que tem em você. Tiago vai dizer, de onde provém as tentações? As tentações provêm das nossas concupiscências, ou seja, dos nossos desejos. É por isso que, para uma pessoa, se você chegar diante dela, por exemplo, se você chegar diante de mim com um cigarro, irmãos, eu nunca fumei na minha vida, nunca tive a vontade e o desejo de fumar. Isso para mim não vai me fazer, não vai me tentar, não é uma tentação para mim, mas tem outras coisas na minha vida que eu tenho que segurar, tem outras coisas na minha vida que eu tenho que tomar conta, porque senão toma conta de mim, não é? Eu lembro que uma das coisas que eu tenho que controlar é a questão de jogos eletrônicos, por exemplo, videogame, quando eu era mais novo lá, né? Até mesmo quando eu acabei de me casar, eu tinha muito problema com o videogame, porque às vezes eu ficava ali, ficava até de madrugada lá no jogo, né? E aquilo você se torna um escravo daquilo, um escravo daquilo. E é fácil sair e falar assim, mas já é um homem casado e tal. Mas quantos homens casados estão sendo escravos ainda de coisas assim? E é um vício tanto quanto o cigarro,
É uma prisão tanto quanto uma mentira que uma pessoa está vivendo. É uma prisão tanto quanto o álcool ou a droga. É uma prisão que está fazendo você cair e vai trazer problemas e consequências na sua vida. Por quê? Porque a tentação, o que ela gera? A tentação, ela gera o pecado. E o pecado gera a morte, não é? Cada pessoa tem a sua luta, irmãos. Um é a bebida, um é o jogo, um é o entretenimento, o outro é a comida. Né? Tem gente que tem problema com a comida, é escravo da comida. É pecado tanto quanto as outras coisas. E nós devemos tomar cuidado para controlar a nossa vida em Deus, para fugir das tentações, para lutar contra elas, não cair, permanecer de pé diante das tentações que o inimigo tem colocado diante de nós. Veja, quando você vê o diabo tentando Jesus Cristo, ele tentava Jesus Cristo para fazer Jesus Cristo cair. Ele queria que Jesus Cristo pecasse, errasse. Assim também é conosco. Mas Jesus resistiu ao diabo. Ele resistiu ao diabo, ele se sujeitou a Deus. Através do quê? Da palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter versículos aí na tua vida. Veja, Jesus lá no deserto, ele não estava lá com a Torá, mas ele conhecia. Ele não estava lá com a Bíblia, mas ele conhecia o que estava escrito, porque todas as vezes que o diabo chegou diante dele, ele tinha a resposta na sua boca. E a resposta dele era a palavra de Deus. Deixa eu falar para você, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer vencer a tentação? Deixa eu ajudar você. Primeira coisa, sai, foge dela. É a primeira coisa. Ou seja, se você tem amigos que te levam ao pecado, ou que te levavam, ou que participaram da tua vida de pecado, é momento de você deixar esses amigos um pouco de lado. É momento de você não se envolver tanto com esses amigos. Se você tem lugares que te remetem ao pecado, é melhor você parar de ir a esses lugares. É melhor você parar. Ei, submeta-se a Deus. Submissão é o quê? Submissão é muitas vezes você fazer aquilo que você não quer fazer, mas você faz para agradar outra pessoa. Isso é submissão. Submeta-se a Deus. Quando eu digo isso, é porque muitas vezes, irmãos, você não quer deixar aquelas amizades, mas você vai deixar por causa de Deus. Muitas vezes você não quer parar de ir naquele lugar, mas você vai parar por causa de Deus. É você deixar atitudes que você estava fazendo. Se você está num lugar que te leva ao pecado, irmão, sai desse lugar. Mas, pastor, eu vou ter prejuízo se eu sair desse lugar. É melhor você ter um prejuízo aqui na terra do que você perder a salvação da tua alma. Confia em Deus. Espera em Deus. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus guiar a tua vida e foge do pecado. Sujeita-se a Deus. Ei, sai do pecado. Abandona. Se tem coisas na tua casa que te levam ao pecado, tira de lá. Irmãos, tem coisas muitas vezes que não é na vida do outro, mas na sua é. Na sua é. Se você precisa controlar alguma coisa nos seus hábitos, né? Irmãos, você precisa controlar. Você precisa tomar uma atitude, você precisa ter disciplina na sua vida. Por quê? Porque se você não fazer aquilo que Paulo fala, esmurrar o seu corpo, não sujeitar o seu corpo à servidão, isso não é numa questão literal, mas numa questão simbólica, que você tem que dominar a si mesmo e o seu corpo vai dominar você. E a tentação, ela está aqui na carne. E a carne não pode dominar você, que nasceu de novo, o espírito seu foi recriado e o Espírito Santo mora dentro de você. Você tem que ser uma pessoa espiritual, não uma pessoa carnal. Que você resista ao diabo, que você resista à tentação, que você lute contra isso. E o último conselho que eu dou para você, tenha práticas cristãs. Pastor, o que são práticas cristãs? Oração, jejum e leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Irmão, você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus, porque essas coisas vão fazer uma estrutura na tua vida, um alicerce na tua vida para que você possa resistir e crescer e abundar em toda boa obra, porque é para isso que Deus te escolheu. Que você possa ter isso na tua vida. Pastor, eu não consigo jejuar. Consegue sim. Não é, nem que seja em meio período você consegue. Pastor, mas eu não consigo ter um problema de saúde, mas você consegue fazer outra coisa que vai te ajudar, por exemplo. Ah, pastor, eu não consigo jejuar, não posso ficar sem comer porque o médico não permitiu. Não, mas você pode tirar alguma coisa aí, faça um propósito com Deus. Né? Tira o açúcar por um mês,
Você vai ver que é tão duro quanto um jejum. Né? Talvez você está viciado no café, tira o café. Tira o café durante um mês, tira o café durante 2 meses. Talvez você fale assim, eu não posso ficar sem comer, mas faz um propósito com Deus. Faz um propósito de passar aí uma semana comendo aí verduras, legumes. Você pode fazer alguma coisa, você pode fazer um propósito com Deus, falar assim, durante um mês, 6 meses aqui, não vou tomar refrigerante, não. Ou seja, você pode fazer alguma coisa, eu não vou comer chocolate, não vou comer doce. Você pode fazer alguma coisa que vai fazer doer a tua carne. O que você faz quando você tem essas práticas cristãs? Principalmente a do jejum e também a oração, mas a do jejum agora falando para você, desse propósito. O que é isso? É você sujeitar a sua carne à servidão, sabe por quê? A sua carne não quer. Sua carne não quer, irmãos, se sujeitar a você. A sua carne não quer, ela quer dominar você. Mas você tem que treinar. Você tem que exercitar o teu espírito, fortalecer o teu espírito para ser um homem e uma mulher espiritual. Que você tenha esse ensinamento no teu coração, que você não caia mais na tentação e nem fique lutando com a tentação como se ela fosse uma provação. Não. A provação é para te fazer crescer, a tentação é para te derrubar. Que você tenha o discernimento do Espírito Santo no teu coração e você não seja enganado por Satanás, para que você não venha a cair. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.